Ótimo dia para você, ótimo dia para nós. Shalom. Vamos para a leitura de mais um capítulo hoje. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Deuteronômio, capítulo 21. Aí, shalom, bom dia. Vamos fazer a leitura hoje. Deuteronômio, capítulo 21. Pega aí caneta, marca texto, sua Bíblia e vamos lá. Vou colocar meu microfone aqui. Aí. Bora para a leitura. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós nos detalhes. Obrigada pela noite que tivemos, pelo dia que se inicia, pelo ar que respiramos, pela saúde que o Senhor nos dá, pela força, pela disposição, pela energia, pela esperança, pela fé, Pai. Nós cremos no Senhor, independente das estações, a nossa confiança está em Ti. Tu és a nossa força, a rocha a qual estamos firmados. Nós sabemos em quem nós temos crido. Tu és vivo, poderoso, o mesmo ontem, hoje e eternamente, único digno de adoração, de louvor, de honra, de glória. Nos rendemos a Ti por completo. Receba a nossa vida como oferta, seja entronizado neste lugar, seja notório a Tua presença, Espírito Santo. Tem liberdade para fluir em nosso meio, para fazer a Tua vontade, para nos conduzir, não apenas aqui e agora, mas hoje e sempre. Toma o Teu lugar em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Passeie, Pai, em cada cômodo do nosso lar. Faz o Teu mover, Deus. Conduza, Pai, a nossa vida. Queremos ser direcionados por Ti. Tudo o que fizermos, possamos ser conduzidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Shalom, Ju. Bom dia. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 21. Pega aí a Bíblia. E diz assim para nós a palavra do Senhor hoje. Moisés disse ao povo: quando vocês estiverem vivendo na terra... Calma aí, peraí. Ah, tá ali. Achei que não estivesse gravando. Quando vocês estiverem vivendo na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando, pode acontecer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado e não se descubra quem foi que o matou. Nesse caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor. Aí, os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde estava o corpo, pegarão uma bezerra que ainda não tenha sido usada no trabalho. Levarão o animal para um vale, onde haja um ribeirão que nunca seca e onde a terra nunca foi arada nem semeada. E ali quebrarão o pescoço do animal. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor nosso Deus os escolheu para os servirem, para darem a bênção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Olha, eu não sabia. Eu não sabia.
Deixa eu sublinhar aqui, ó. Pois o Senhor nosso Deus os escolheu para o servir, para darem a bênção. Olha que privilégio, gente. E eles eram escolhidos para decidirem todos os casos de violência. Versículo 6. Versículo 6. Os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado levarão as mãos por cima do animal morto e dirão: nós não matamos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. Portanto, ó Senhor Deus, perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo pela morte desse homem inocente. Assim, o povo não será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Sabe o que eu sinto aqui? O Senhor leva tão a sério a vida do homem, ser humano, que a questão da culpa não é algo pessoal. A culpa, ela poderia recair sobre o povo todo. Aqui, no caso, os sacerdotes precisavam fazer a entrega de um animal por aquele homem que foi encontrado sem vida e pedir perdão a Deus para que a culpa não caísse sobre o povo, já que não sabia quem era a pessoa que havia cometido aquele assassinato. Olha como é sério. As pessoas hoje não têm noção da seriedade das suas atitudes. Fazem as coisas, cometem erros, não estão nem aí, mentem quanto às suas ações. Ah, foi você? Não, não fui eu, né? Mentem. E o peso daquela situação, o peso daquele erro vem sobre o povo. Não é algo apenas para uma pessoa. O erro cometido por um pesa uma cidade inteira, pesa para um povo inteiro. Por isso que a importância de, nas nossas orações, pedir pelos nossos, para que o Senhor, como Jó fazia, né? Pedia perdão pelos filhos, pelas filhas, pela esposa, pelos seus. Entregava para o Senhor: Pai, perdoe os pecados deles. Pedia por cada um. E aqui, o povo pedia ao Senhor, assim o povo não seria culpado por aquela morte. Se não houvesse esse ato aqui de entregar um animal, fazer essa cerimônia, né? Esse ritual ali, a culpa daquela morte estaria sobre o povo. Eu sinto como se fosse uma brecha. O erro caía sobre, o peso do erro de um caía sobre o povo como uma brecha. Fica para nós aqui como uma chave, como deixa eu ficar atento quanto a isso, para estarmos vigilantes, pedindo ao Senhor para perdoar as nossas falhas, os nossos erros, mas também daqueles que
estão conosco, caminhando conosco. Sua família, o ambiente de trabalho, sua comunidade de fé, a cidade em que moramos, o território que moramos. Espiritualmente falando, existem limitações territoriais. E nós precisamos buscar no Senhor um discernimento, buscar no Senhor a orientação para estar atento nesses detalhes. Não é mesmo? Versículo 9, repetindo o versículo 9. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Quando o Senhor nosso Deus fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela, leve-a para casa onde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto 1 mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que vá embora, livre. Você não poderá vendê-la, nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a casar com você. Forte, né? Essa parte também. Forte porque a mulher, para o povo judeu até então, a gente vê muito isso nas escrituras, é que ela não tinha muito voz, né? Não tinha voz. Então aqui no caso o homem podia achar bonita, eu quero. Ela não tinha vez nem de opinar, eu não quero, não. Aceitava. E aí, se depois futuramente ele não gostasse mais, podia desfazer. Que coisa, né? Shalom, Gleice, Rita. Enfim, aí tá dizendo, mas deixa embora livre, sem querer nada ainda, nem vender, nem maltratar, porque foi uma humilhação ter feito isso com a mulher. Versículo 15. Pode acontecer que um homem tenha 2 mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é filho da mulher de quem ele gosta menos. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe os direitos de primeiro filho. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher que gosta menos, pois é o primeiro. E os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então, os pais devem levá-lo aos líderes da cidade e no lugar de julgamento na praça pública, eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas. Gente, que forte, né? E assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira,
Não deixem que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo para que não fique impura a terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para ser de vocês. Pai, obrigada pela leitura deste capítulo. Nós sabemos, Deus, que no Antigo Testamento as coisas eram decididas pelas leis. O Senhor foi orientando os teus líderes a trazer instruções para o povo, todo tipo de instrução para toda e qualquer situação. Graças ao Senhor pelo plano de salvação que nos alcançou, que mandou Jesus, o teu Filho, para ser o sacrifício perfeito em nosso lugar, nos redimindo, nos perdoando, deixando sobre nós o tempo da graça, a misericórdia que se renova, não sendo mais necessário fazer sacrifícios por conta dos erros. O Senhor foi o sacrifício perfeito e podemos nos apresentar diretamente a Ti, Pai. Obrigada, obrigada por esse amor que nos alcançou. Obrigada por esse tempo, por Jesus ter se entregado ao nosso lugar. Obrigada pelo sacrifício, obrigada por esse amor, obrigada pelo teu perdão. Obrigada, Pai. Amém e amém. Tá sem som no YouTube. Cadê meu microfoninho? Aí. Eu acho que deve ter voltado, amiga. Depois você dá uma olhadinha lá. Ainda bem que eu tô gravando aqui, porque aí eu vou deixar essa gravação aqui, então, lá no YouTube. Oh, Deus. Que capítulo, né, gente? Capítulo forte. Mas como nós sabemos, é preciso deixar uma instrução para toda e qualquer situação, né? Para tudo o Senhor deixou instruído. Vamos ver o que o nosso comentário aqui para nós. Cadê? Aqui. Capítulo 21 de Deuteronômio é o capítulo da responsabilidade coletiva e da ordem familiar. Esse capítulo trata de como limpar esse ambiente de situações que não controlamos e como manter a estrutura da casa quando os limites são testados. É um capítulo de transição que sai do campo de batalha e entra nas complexidades do dia a dia. O tema para nós é justiça acima do favoritismo e limites para a rebeldia. O direito do primogênito, versículos 15 ao 17, o pai não pode dar a herança do filho mais velho para o filho da esposa preferida se ele for de outra. Deus odeia a acepção de pessoas. A justiça deve ser cega ao nosso emocional. Não favoreça alguém, um filho, apenas por afinidade. A ordem e o direito devem prevalecer sobre o sentimento. E isso traz segurança para a estrutura familiar. Nos versículos 18 ao 21 fala do filho rebelde. O filho que é contumaz. Nossa, que palavra é essa? Contumaz, com Z. Não sei se é contumaz, contumas. Eu nunca tinha escutado essa palavra. Que ou o que é obstinado, insistente. Diz-se do indivíduo que deliberadamente se recusa a comparecer perante juiz
que o tenha citado. Olha, uma palavra nova para nós. Então, continuando, o filho que é contumaz, que é rebelde, que é glutão, que é bêbado. Glutão é da glutonaria, né? Que come deliberadamente. E bêbado, e que não ouve a correção dos pais, ele devia ser levado aos anciãos. Esse é um dos textos mais duros da Bíblia. Mas o princípio aqui é sobre autoridade. Para os seus filhos, o ensinamento é: a casa de Deus tem limites. A rebeldia tenta destruir a linhagem. A correção é uma prova de amor, mas a persistência no erro sem arrependimento tem consequências graves. Proteja o seu lar da energia da desonra. Uau! Shalom, Beth, bom dia, paz do Senhor. O maldito no madeiro, versículo 23. O corpo de um executado não podia ficar no madeiro durante a noite, para não contaminar a terra. Mesmo no julgamento, há um limite para a exposição do erro. Não vitrine o erro alheio. Resolva, aplique a justiça e limpe o lugar. Não deixe a negatividade dormir no seu terreno. E a frase para nós do dia de hoje é: sua casa não é um lugar de bagunça emocional, é um território sagrado. Limpe o que está pendente. Respeite os processos de quem está sofrendo e nunca deixe a sua preferência emocional atropelar a sua justiça. O extraordinário habita onde a ordem está estabelecida. Palavra-chave do capítulo 21 é reparação. Capítulo 21 ensina que precisamos lidar com o que está fora do lugar. Seja um crime sem solução ou um filho fora da curva, a solução é sempre trazer para o lugar e aplicar o princípio divino. Como que você lida com a limpeza das situações chatas que aparecem sem aviso na sua rotina, gente? Às vezes a gente quer ignorar o corpo no campo, mas o capítulo 21 diz que lavar as mãos e fazer o ritual ali é o que mantém a cidade protegida. Capítulo 22 amanhã vai entrar em regras de convivência social, coisas perdidas, roupas diferentes, telhados com parapeito, tudo sobre o cuidado nos detalhes. Nós temos falado sempre, né? Uau! Que o Senhor complete em nós o capítulo de hoje. Uma leitura pesada, assuntos pesados, mas quanto ensinamento para nós. Essa frase do dia mostra para nós sobre a questão de cuidar do nosso lar, principalmente a nossa família, os nossos. Glória a Deus, glória a Deus. E o livro abençoado, que temos o link aí nos nossos vídeos dentro do YouTube, o link do site da nossa igreja.
Hoje nós vamos ler o capítulo 76 do nosso livro abençoado aqui. O milagre começa dentro de você. Marcos 5, do versículo 25 ao 34, é o texto base para esse devocional. A frase principal é a sua fé que torna o seu milagre real. E aí a frase para nós é: assim como a mulher com fluxo de sangue que enfrentou a multidão e suas próprias limitações, é necessário que tenhamos uma postura de determinação e coragem. Ela sabia que se ao menos tocasse nas vestes de Jesus, algo extraordinário aconteceria. E de fato, foi sua fé que a curou. Muitas vezes o milagre que buscamos está à espera de uma ação nossa. Uma entrega total, um passo de fé que demonstra nossa confiança absoluta no poder de Deus. Não podemos esperar que outros façam isso por nós. A fé que move montanhas e traz cura, provisão ou restauração precisa partir de dentro de cada um de nós. O primeiro passo para o milagre começa quando reconhecemos que Deus já plantou em nós a capacidade de crer e buscar o que Ele tem a oferecer. O que você precisa hoje? Uma mudança radical em sua vida? Talvez a solução esteja a apenas um ato de fé de distância. Jesus continua disponível, esperando que nos levantemos com a convicção de que ao tocar nele, veremos o impossível se tornar realidade. Aleluia! Aleluia! O milagre que o Senhor tem para você, tem para sua casa, para sua família, começa dentro de você. Precisamos de um ato de fé, de um posicionamento, para que ele comece a se tornar real em nossas vidas. O Senhor abençoe seu dia, sua vida, sua casa, tua família, as tuas ações. Seja conduzido por Deus em nome de Jesus. Amanhã estaremos juntos aqui para a leitura de mais um capítulo, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus e até!